Sporting, que até então só tinha 2 campeonatos ganhos, 1/3 do palmarés do Benfica, ia entrar num período de ouro, embalado por um talentoso quinteto atacante que ficaria para a história com um peculiar nome de guerra, os 5 violinos. Deram o cognome de 5 violinos porquê? Porque jogavam tão bem, que parecia uma orquestra com 5 violinos a tocar. É daí que ficam os 5 violinos do Sporting. Jesus Correia, Vasques, Albano, Peiroteu e Travassos. Estes eram os nomes dos 5 atacantes que deram ao Sporting o período mais brilhante da história verde e branca. Peiroteu, mais velho, abandonou primeiro o futebol, mas os restantes continuaram na senda dos títulos. Qualquer um deles marcou mais de 100 golos. Juntos, passaram dos 1000. Só assim se explica que um clube que tinha vencido apenas 2 campeonatos em 12 edições viesse agora a arrebatar 7 em 8 possíveis. Azevedo, Cardoso e Manuel Marques, Canário, Barrosa e Veríssimo, Jesus Correia, Vasques, Peiroteu, Travassos e Albano. De vez em quando entrava o Armando Ferreira, que era do... Depois também começou a entrar o Martins, bom, outros, mas era uma grande equipa. Foi equipa num tempo em que houve a Grande Guerra, a Guerra de 39-45, a Europa foi destruída e não havia, a UEFA, a FIFA e tal, praticamente não existiam. Eu sei que houve jogos que eu vi do Sporting, de um Sporting Lille, o Lille era o campeão da França, veio cá, levou 8-2. Veio cá o campeão da Suécia, o Norrköping, 8-2. Veio cá o campeão do Brasil, foram só 3-2. Mas era realmente uma linha avançada extraordinária. Na minha ótica, tinha o Travassos, que era um organizador de jogo, tinha o Peiroteu, que era um realizador, mas o homem que fazia mexer aquilo tudo chamava-se Albano. Jogava no lado esquerdo. Quando o Albano vinha para dentro, com o pé esquerdo, era qualquer coisa diabólica também. O Jesus Correia era o extremo direito, portanto tinha uma velocidade fantástica e jogava encostado à linha, passava pelos defesas e depois cruzava, era a finalidade dele. O Albano era o extremo esquerdo, portanto era agora diz-se médio ala. Antes era o extremo direito e o extremo esquerdo. Agora é o médio ala e o Albano, portanto que era um dizem que foi um extremo esquerdo, um médio ala fabuloso em termos de habilidade e de suplantar os defesas, que era um jogador fabuloso de técnica. O Peiroteu era o avançado centro, o ponta de lança, o grande goleador, e depois os outros, o Vasques e o Travassos, portanto, eram os interiores, portanto, os médios, que agora são os médios interiores que acompanham os lances ofensivos para irem para a baliza. Se o Sporting teve Peiroteu, eram o vértice, a referência goleadora. Nenhum era especialmente tecnicista, mas não era isso que se lhes pedia. Pedia-se-lhes que tivessem discernimento. Fernando Peiroteu foi o maior goleador da história do Sporting. O Peiroteu é o maior goleador da história do futebol, se calhar do mundo, em termos de média de golos por jogo, não é? Que era uma coisa impressionante, pá, que não há, devia de ir para o Guinness se houvesse na altura, não é? Porque dizem que era portanto, muito bem dotado fisicamente, um atleta mesmo rápido, de combate, muito bom de cabeça e com um pontapé fantástico, com um pé ou com outro, para que a bola que chegasse ao Peiroteu. E depois tinha os artistas, José Travassos, que era o Zé da Europa, que chegou a ir à seleção da Europa, que era o 10, como agora se diz que é o 10, que era o 10 que organizava o jogo todo e colocava a bola nos extremos e os extremos a cruzarem. Portanto, aquilo era realmente os violinos, era uma música, aquilo resultava sempre em pleno. Basta ver os resultados. Na ala esquerda, tanto os violinos como os Diabos Vermelhos tinham grandes fantasistas. O Sporting orgulhava-se de Albano, um apaixonado da bola, exímio no drible, nas descidas à linha e até no remate. O Albano, que era quase um anão, o Albano do Sporting, era genial, realmente. Fazia as coisas mais inenarráveis com a bola. Vasques era um artista tal que o chamavam de Malhoa, o grande pintor português. Era o mais subtil e elegante dos violinos, mas os adeptos do Sporting
Não lhe perdoavam não ter a entrega dos companheiros. É que Vasques não ia atrás da bola, ao choque ou ao chão só para agradar. Se percebia que não chegava à bola, poupava-se para outro lance. Vasques era o que se diz agora que é o número 8, que era o interior direito, portanto que fazia, iniciava os lances ofensivos da direita numa parte interior, não é? Havia os extremos, bem colados à linha, como se dizia na altura, os extremos colados à linha, e depois havia os dois interiores, que era o interior direito e o interior esquerdo o 10 e o interior direito o 8, que eram os que manobravam, portanto, o futebol ofensivo. O 10 mais retraído, mais artístico, mais a pautar o jogo todo, o 8 mais incisivo, mais a ajudar o ponta de lança, que agora chama-se ponta de lança, que antes era o avançado centro. Daí que o Vasques tenha feito muitos golos também. Depois do Perteu, foi o Vasques que fez ainda mais golos. O Vasques era um jogador que, de uma criatividade extraordinária, bem constituído, elegante a jogar, e um homem que, durante os 90 minutos, a dar-nos bons conselhos. Ainda recordo de eu pegar na bola do lado esquerdo, chutar para a frente, e ele dizia: "Ô Hilário, vamos trocar a bola. E depois só chuta a baliza quem estiver em melhores condições, enquadrado com a baliza." O quarto elemento dos violinos chamava-se Travassos e foi talvez o melhor jogador de sempre do Sporting. Talentoso, regular, generoso, goleador, fez história quando se tornou o primeiro português a integrar uma seleção da Europa. Quando regressou desse jogo de aniversário da Federação Irlandesa, passou a ser conhecido justamente como o Zé da Europa. Eu suponho que nesta altura em que ele foi à Seleção da Europa, 55, 56, não é? O Sporting, portanto, já tinha fama portanto, que era o clube que ganhava mais títulos em Portugal. Portanto, nos últimos 8 anos tinha ganho 7, só perdeu em 50 para o Benfica, e de maneira que não era uma coisa muito habitual organizar-se uma seleção da Europa, mas organizaram por causa do centenário de fazerem lá a homenagem. E então, temos que levar um do Sporting, porque é uma equipa destas, e então, quem é que vamos buscar? Foram buscar o artista, portanto, já não havia Perteu, o Albano também já estava no fim da postura, vamos buscar o artista, o José Travassos, e foi ele que foi selecionado. E isso teve, e se fosse agora, se calhar não tem importância nenhuma, mas na altura em que Portugal era muito pequenino, muito limitado, estava muito atrasado relativamente em muitos setores da vida, isso teve um impacto, uma importância tremenda, não é? Travassos era um jogador muito humilde, tinha uma criatividade, um homem que fazia aquele meio campo com uma facilidade extraordinária, distribuidor de jogo, o homem com uma humildade incansável dentro do campo. Quer dizer, nós só nos apercebíamos que era o Zé Travassos, o Zé da Europa na altura, porque foi o primeiro jogador português a jogar numa seleção da Europa, mas era extraordinário. Falta ver quem jogava pela direita. O Sporting tinha Jesus Correia. Correia era, acima de tudo, um atleta veloz, mas tinha outra característica. Era um grande jogador de hóquei. Quando o Sporting o proibiu de acumular funções, não foi de modas. Aos 28 anos, trocou as chuteiras de Alvalade pelos patins do Paço de Arcos. Curiosamente, ficou conhecido como o Pipi do hóquei. Naqueles 8 anos quase não houve Futebol Clube do Porto. Da segunda metade dos anos 40 à primeira dos 50, o Campeonato Nacional teve letra vermelha dos diabos e música dos violinos. Os derbys entre Benfica e Sporting tornaram-se sistematicamente os jogos do ano, umas vezes vencidos por Travassos e companhia, outras por Julinho e demais camaradas. Havia mais rivalidade durante a minha carreira de profissional do que hoje, quer no meio do público, quer entre nós jogadores, porque eu lembro que a bilheteira abria segunda-feira e estava esgotada, quer no Estado da Luz, quer no Estado de Zé Alvalade. Lembro-me que Sporting Benfica era o jogo do ano, quer na parte do público, quer na parte dos profissionais. E tínhamos duas grandes equipas que era um espetáculo digno de ser visto. Era a razão que as bilheteiras esgotavam-se em horas. O Benfica sempre foi uma grande instituição,
tal qual como o Sporting. São duas grandes instituições. O Benfica com mais adeptos, se calhar, que o Sporting com menos adeptos, mas não deixam de ser, tanto uma como a outra, grandes instituições. E se não houvesse sportinguistas e benfiquistas, eu penso que o futebol não tinha o prazer e o sabor que tem se não houvesse sportinguistas e benfiquistas. A verdade é que no final da época 1953-54, o Sporting tinha ultrapassado o Benfica em número de campeonatos, 9 contra 7.